Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada aqui pela audiência. Hoje, após 5 anos do lançamento do Pix, ele caminha para consolidar como o principal meio de pagamento do país, superando o dinheiro em espécie. De acordo com o Banco Central, até março deste ano, mais de 150 milhões de pessoas físicas já tinham feito pelo menos uma transação por meio de Pix. Uma pesquisa sobre geografia do Pix feita pelo Centro de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV estima que em 2024, 63% dos brasileiros realizaram pelo menos uma transação por mês via Pix. O estudo da FGV coloca o modelo brasileiro entre os pagamentos instantâneos como referência internacional. Mas isso a gente já sabia, né? Que o Pix realmente é uma referência internacional. O Pix tornou-se fundamental para a jornada de inclusão do país de norte a sul, com tamanha adesão e capilaridade. O Pix tem desafios, entre eles mecanismos de segurança e combate à fraude. O Pix automático, o Pix por aproximação, como ontem falado, inclusive pelo presidente Galípolo, tem muita coisa que está por vir. Com o roadmap de 2025, como isso vai ajudar a aprimorar a Voltou? Voltou. Aê, pessoal. Vamos então agora entender como é que o Pix e com essas novidades, como que ele vai ajudar a superar o que já é sucesso. Eu chamo aqui ao palco os meus colegas de painel, Adriano Milani, líder de tesouraria e Trade Solution do Citibank Brasil. Breno Lobo, chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura de Mercado Financeiro do Banco Central. Carlos Neto, CEO e cofundador da Matera. Ó, com torcida também. César Borali, Associate Managing Director do PCMI. Luciana Cias, Head de Pagamento de Pessoa Física do Santander Brasil. Também com torcida, hein? Esse painel tá demais. Primeiro, agradecer aqui a todos a presença no painel e começar aqui, após 5 anos do lançamento do Pix, ele é o principal meio de pagamento e realmente referência internacional. Na visão de vocês, qual é o maior avanço promovido do Pix até agora? Breno, você pode começar aqui, por favor? Oi, Carol. Obrigado. Obrigado, Febraban, pelo convite. Bem, o balanço do Pix ele é bastante positivo pelo Banco Central, né? O Pix... Você falou alguns objetivos que a gente conseguiu conquistar com o Pix. O principal deles, quando a gente começou a estudar o Pix lá atrás, 2018, foi aumentar a digitalização do mercado de pagamentos de varejo, né? Reduzir o uso do dinheiro. Então, existem várias pesquisas, evidências, diminuição da quantidade de saques, redução do uso do dinheiro, com próprias pesquisas do que o Banco Central faz e publica. Então, a gente conseguiu avançar nesse processo de digitalização, trazer mais eficiência para o mercado e menores custos. Esse era o objetivo principal. E os objetivos secundários acabaram também sendo alcançados, né? Muita gente ainda pensa que o Pix foi criado para a inclusão financeira e, na verdade, esse foi um objetivo secundário. Que a gente só percebeu que a gente teria esse alcance à medida que a gente foi desenhando o produto. E hoje a gente vê os resultados. São mais de 160 milhões de usuários, mais de 70 milhões de brasileiros que começaram a fazer transferências digitais por meio do Pix, que não faziam antes. O acesso de milhões de brasileiros a outros serviços de pagamento, né, usando esse serviço de pagamento novo, que foi o Pix, como porta de entrada para outros produtos e serviços financeiros. Além de todo, as consequências positivas em termos de competição no mercado, diversos novos agentes ofertando Pix e usando o Pix como uma ferramenta de competição, inovação, novos modelos de negócio, inclusive com efeitos na economia real, né? A gente tem diversos estudos de consultoria identificando efeitos da ordem de grandeza de mais de 1% do PIB anualmente sendo economizados por conta de tudo que o Pix oferece para a população, para as empresas e para os prestadores de serviços de pagamento em geral. Então, esse é o balanço do Banco Central em relação ao Pix. Estamos bem satisfeitos e o que a gente vem trabalhando agora, porque o Pix não para, né? A gente não fez e parou, ficou só na operação. A gente continua desenvolvendo novos produtos, novas funcionalidades. Atualmente, a gente está trabalhando fortemente no Pix automático, lançamento segunda-feira. Essa nova solução de pagamento recorrente é como se fosse um débito em conta, mas trazendo muito mais inovação
muito mais possibilidade de casos de uso para o uso do débito em conta, usando a infraestrutura do Pix, né, com todos os benefícios que o Pix já traz para a população, em termos de tarifa zero, em termos de facilidade de contratação do serviço e principalmente para as empresas, né, que vão ter acesso a mais uma ferramenta para fazer as suas cobranças dos pagamentos recorrentes. Estamos há poucos dias, né, trabalhando pesado para fazer com que todo mundo esteja pronto, todo mundo está pronto. Esperamos que faça uma nova revolução no mercado de pagamentos de varejo, o Pix automático. Fora isso, estamos trabalhando no Pix parcelado também, para fazer essa uniformização da operação de crédito atrelado a uma transação Pix. A gente sabe que já tem diversos bancos ofertando essa funcionalidade. Agora a gente vai padronizar com esse nome de Pix parcelado, como deve ser dado transparência para o consumidor no momento da contratação. Então é algo que a gente vem trabalhando também e deve ser lançado até o final deste ano. E o outro conjunto de prioridades é sempre a segurança, né? A gente tem uma agenda de segurança permanente que a gente discute com o nosso grupo estratégico de segurança, com as diversas associações participando, e a gente continua desenvolvendo novos mecanismos de segurança. Em outubro, a gente tem o autoatendimento do mecanismo especial de devolução, que é a ferramenta do Pix para solicitar uma devolução. E a gente vai colocar a possibilidade da contestação de uma transação Pix dentro dos apps dos bancos, para facilitar e aumentar a velocidade da reclamação do usuário, para que a gente possa aumentar a velocidade do bloqueio dos recursos na conta do fraudador, para aumentar a probabilidade de devolução de recursos. E estamos desenvolvendo o que a gente vem chamando de MED 2.0, né, um aprimoramento do mecanismo especial de devolução, para a gente conseguir fazer o rastreamento de toda a cadeia de pagamentos a partir da conta que foi originalmente utilizada para cometer um golpe ou uma fraude. Hoje a gente só chega nessa conta e, obviamente, os fraudadores são profissionais, usam aquela conta como conta laranja, recebem os recursos, distribuem para outras contas, que distribuem para outras, e no final do dia eles sempre vão cair em alguma outra conta. Então, a partir do final deste ano, início do ano que vem, a gente vai conseguir rastrear todo esse curso do dinheiro para fazer o bloqueio em todas as contas e não mais somente na conta que originou a fraude, para poder fazer a devolução para a vítima e aí a gente tentar aumentar um pouquinho os nossos índices de recuperação. Enfim, a gente tem essas prioridades, né, tanto de novos produtos e funcionalidades e, obviamente, segurança, que é algo que a gente não pode parar nunca de desenvolver. Muito bom saber de todas essas novidades, um pouco mais de detalhe. Agora eu vou para o César. Nas análises feitas pela PCMAI, vocês têm considerado o Pix como um catalisador de mudanças dramáticas na indústria financeira? E que lições você pode ensinar ao mercado, o Pix pode ensinar ao mercado? Sim, Carol, eu acho que a gente vê o Pix como um grande sucesso, não só no Brasil, como no mundo, né? Quando a gente olha o Pix hoje, eu vejo assim, um exemplo muito claro de colaboração entre o regulatório e a iniciativa privada. E a gente vê isso como talvez uma das principais lições, né, do Brasil para o mundo. Quando a gente olha isso, a gente, né, tende a achar que é uma questão relativamente nova no Brasil, mas se a gente olhar na linha do tempo, tanto o Banco Central quanto os outros órgãos governamentais no Brasil estimulam essa conversa e essa interoperabilidade no mercado há muito tempo, né? Então, tem ali desde os tempos do boleto, em 1980, a digitalização do boleto em 1990, 2000, como a quebra da interoperabilidade das adquirentes em 2010, culminando ali, né, na criação da lei das instituições de pagamento e o sandbox regulatório em 2019, que, ao meu ver, foram fundamentais também para o sucesso que o Pix tem hoje, né? Todo Pix precisa de uma conta e a criação desse ambiente regulatório, ele favoreceu muito novos entrantes no mercado. Então, o Breno até comentou, mas se a gente olhar hoje, né, a barreira de entrada ela é muito menor do que era no passado, a desconcentração bancária ocorreu, né? E aí eu acho que teve alguns fatores externos também. Então, hoje, 87% da população já tem acesso à internet, 92% da população adulta tem acesso a um smartphone e o nível de bancarização chegou ali bem impulsionado também pela pandemia, 94%. Então, eu acho que foram vários fatores que né, culminaram aí, catalisaram o sucesso do Pix. Mas, com certeza, é uma lição para o mundo. Então, as lições que eu deixo aqui, de fato, são, acho que a colaboração, o poder da colaboração né, do ente governamental e da iniciativa privada e como isso fomenta a inovação.
a interoperabilidade na questão de ser melhor que exclusividade, né? Ter o interesse da população em primeiro lugar foi muito importante, eu acho, para ganhar a força que o Pix ganhou. A preocupação de balancear ali conveniência e segurança, eu acho que só isso conseguiu aumentar a escalabilidade do negócio, né? Tiveram alguns pontos ali que eu acho que foram cruciais do Banco Central no início, principalmente a questão de ser mandatória para os bancos, para os maiores bancos, a oferta padronizada, né, e eu acho que isso foi muito bem acertado. Assim, a gente olha outros mercados que lançaram soluções parecidas, mas assim, é obrigatório para o banco, mas cada um colocou num lugar do internet banking, ninguém usa, então acho que essa padronização foi essencial. E o marketing, eu acho que o marketing é um diferencial, vários outros bancos centrais não têm, né, não criaram uma marca, não insistiram nessa marca, acho que foi um diferencial muito grande. E por último aqui, acho que como o Breno comentou também, eu acho que o impacto do Pix ele vai além do Pix, né? A digitalização que ele gerou na população, ele foi maior que somente o produto. Se a gente olha o número médio de conta bancária ou conta financeira no Brasil, né, em 2020 a gente está falando de 3. Voltou, bom. 3 contas e meia em 2020 para quase 6 contas em 2024. Então, assim, né, o brasileiro está muito mais digitalizado, ele tem muito mais acesso. Então, acho que são essas as principais lições, Carol. Eu estava conversando com o Breno até um pouco antes da gente subir ao painel. Eu tenho um carinho imenso pelo Pix. Acho que eu tive a gratidão de participar desde o começo da concepção do produto. E você falou 2 pontos que realmente fizeram a diferença na minha visão. A questão da padronização que a gente tem no mercado, a facilidade do uso que você tem no Pix, não importa o banco, o aplicativo, a gente consegue achar. E a gente estava debatendo até o Pix em outros cenários, a gente falou da questão das chaves, a questão de quão importante foi a gente ter essa padronização no mercado para seguir. Então, realmente, e outra coisa que você pontuou muito bem, o espaço que o Banco Central deu para que a sociedade participasse da criação do Pix. Eu acho que isso também foi um diferencial, porque a gente foi ouvir o que as pessoas estavam precisando, os bancos tiveram a oportunidade de auxiliar na criação do Pix para que a gente desenvolvesse um produto e o sucesso que ele é hoje. Realmente, eu só quis reforçar isso, que para mim são pontos essenciais quando a gente fala de Pix. Indo agora para a Luciana também, no relatório do primeiro trimestre de 2025, o Santander destaca o impacto dos meios de pagamento nos resultados. Qual a importância do Pix para as estratégias de centralidade dos clientes pessoas físicas? Muito bom. Eu diria que o Pix é o nosso principal pilar estratégico, né? Quando a gente fala que 96% do que os clientes fazem dentro do aplicativo do Santander hoje, ou é um pagamento ou uma transferência, ou é algo relacionado a isso, vê um comprovante, vê a transferência no extrato. Então, olha o tamanho da potência que é esse tema dentro do dia a dia do cliente, né? Em média, um cliente faz 20 Pix por mês. Então, de fato, o contato com o cliente ele não é pontual, ele é todo dia. E considerando que a gente comenta aqui que um cliente tem 5 contas até, para que ele nos escolha diariamente, eu preciso de uma jornada simples, uma jornada personalizada, e é nisso que a gente tem trabalhado, né? Então, quando em 2024 a gente decide, e até com um certo nível de coragem, mudar a jornada do Pix dentro do Santander, eu lembro que a gente teve discussões bastante profundas de por que a gente ia mudar a jornada do Pix. Afinal, ele por si só já é muito simples, né? É muito rápido, a gente tinha indicadores técnicos de estabilidade que estava tudo bem, mas a gente achava que dava para fazer melhor. Então, a gente começa fazendo o campo único, ou seja, independente da chave, você consegue fazer uma transação a partir dali. Evolui isso para colocar um nome, então coloca o nome e já faz um Pix. Depois a gente coloca o contato frequente, porque a gente conhece o pagamento, a jornada de pagamento do cliente, né? Então, por exemplo, para que eu vou ficar todas as vezes digitando a chave da minha mãe para fazer um Pix para ela, se eu posso apertar um botão e já a partir dali faço a transação. Então, isso faz parte de uma evolução importante que a gente tem feito. Agora, no segundo semestre, a gente entrega uma nova experiência de aplicativo que a gente está chamando de OneApp dentro do Santander. E aí vem mais coisa por aqui. A gente vai fazer um assistente de pagamentos com toda a sua lista de compromissos lá. Então, de fato, é uma evolução diária para que o cliente nos escolha.
E isso é possível de medir. Então, a gente já vê benefícios materiais. A gente aumentou em 10 pontos percentuais o NPS do Pix e a gente cresceu em 17% a quantidade de clientes principais. Né? Tudo isso com essa evolução. Obrigada. A Luciana falou um pouquinho de clientes, pessoas físicas, então agora eu vou para o Adriano. O Pix representa a evolução e a modernização dos meios de pagamento também para as pessoas jurídicas. O Pix é um elemento transformador para as empresas? Carol, se você está ouvindo a Luciana falar de 20 transações por mês, né, Carol? Quando a gente fala de PJ, e quando eu estou falando de um PJ de varejo, mas PJ onde nós trabalhamos lá no City, estamos falando de médias grandes e grandes empresas. Então você pega esse volume e você multiplica por alguns milhares, né, do que é transacionado mensalmente. Então tudo que a gente falar, vou falar um pouquinho deles, vou entrar um pouco no detalhe dos impactos, mas tudo que a gente falar de impacto aqui na pessoa física, você multiplica, você amplia isso enormemente na pessoa jurídica. Então, dos atributos do Pix, né, é liquidez imediata. Né? Então, a gente já tinha isso no TED, mas com o Pix isso se ampliou ainda mais. Então, quer dizer, além de imediata a gente está falando de até 10 segundos, mas a gente está falando não só do mesmo dia, online, real time, né, mas a gente está falando sem cut-off. Né? Então, quer dizer, antes a gente estava acostumado com o TED até as 4h30, então as tesourarias se programavam, agora a antecipação pode acontecer a qualquer momento. Então, isso gerou para as empresas, a gente tem percebido essa mudança no comportamento, na gestão do caixa das empresas. Então, isso tem gerado uma otimização enorme, né? E tem feito com que, um pouco menos as grandes, mas as médias talvez, tenham que recorrer, então tem um impacto econômico de redução de custo de capital, né? Porque elas têm tido que recorrer, a gente percebe isso, têm tido que recorrer menos a capital de giro, seja ela uma dívida bancária, seja ela outras formas de financiamento, para financiar o seu giro do dia a dia. Então, é um negócio que, quando a gente olha muito transacional e tal, ele vai muito além disso. Então, acho que esse é um primeiro ponto de transformacional, um primeiro ponto transformador do Pix. O segundo ponto, ainda associado, a gente falou de redução de custo de capital, mas também tem uma redução de custo transacional. Então, de novo, uma coisa é fazer 20, outra coisa é você fazer 20 mil, 200 mil. Quando você está falando de sair, de pagar uma tarifa X por uma tarifa bastante menor do que isso, que é comumente o que acontece quando os clientes passam a transacionar, a pagar as suas contas através de Pix. Então, principalmente a gente pega empresas que trabalham com o público consumidor, o que a gente chama dos B2C, a economia é massiva. Né? Então, a vantagem financeira, o efeito econômico é massivo. Né? Então, acho que esse é um segundo ponto. O outro ponto que vem um pouco além da automação, que agora acho que o mercado evoluiu bastante, no começo era uma barreira, mas o mercado demorou um tempo, principalmente o mercado de pessoas jurídicas, levou um tempo, né? Porque diferentemente da pessoa física que você faz e no final do mês você olha o extrato, guardadas todas as proporções, a pessoa jurídica faz o mesmo. Então ela paga, ela recebe, ela tem que, se não diariamente, mas em algum momento, reconciliar aquelas informações financeiras, para fechar o seu balanço, para saber, né, quanto sobrou de caixa, para investir, né, para devolver o dinheiro para os dividendos para a matriz e assim por diante. E essa questão reconciliatória no começo foi uma barreira enorme, né, porque estava todo mundo a fazer a reconciliação de TEDs, de DOCs, né, de boletos, do que quer que seja, e de repente isso mudou, então teve que ter uma acomodação. Isso também foi transformacional e no final do dia as empresas perceberam que com o Pix, elas conseguiriam fazer isso de uma forma mais simples e ainda mais automática. Né? A outra coisa é para as empresas de B2C, é uma mudança clara e aí isso criou uma jornada adicional, né, nas empresas. Não, principalmente as de B2C, que você tem a interface com o público consumidor mais pulverizado. Porque o Pix proporcionou uma jornada, uma experiência do cliente bastante mais fluida, bastante melhor. E as empresas começaram a trabalhar em cima disso. O Pix deu para elas a oportunidade de trabalhar. Né? E aí, por último, mas não menos importante, a gente deixa um pouco aberta aqui a resposta, porque na verdade é assim, os use cases, e a gente tem experimentado isso junto às empresas, a gente tem participado de alguns, e os use cases em microambientes ou microecossistemas, seja de uma indústria, ou seja da própria empresa, são inúmeros. Então as empresas têm escalado e têm buscado, né, vou dar um exemplo que eu acho que meio que se retroalimenta com o Pix automático. Né? As concessionárias de água, de luz, de energias, alguns deles clientes nossos,
eles são meio que o precursores, ajudaram muito a empurrar o Pix automático, porque é o Pix recorrente. Então, tudo nasceu de use case deles. Eles começaram lá atrás a embarcar o QR Code via link ou QR Code nos boletos para poder pra permitir que o pagamento seja feito através de um Pix, não de um boleto. Isso geraria uma economia enorme, eficiência de caixa. Então, ele é transformacional em todos os sentidos e eu acho que ajuda o ecossistema a se manter, não só se manter vivo, mas a evoluir. Obrigada, Adriana. Acho que foi interessante tanto ouvir pessoas físicas como pessoas jurídicas. Acho que teve um complemento muito bom. E agora eu vou para o Carlos, que também faz parte da história do Pix. A Matera tem se estabelecido como uma empresa que gera benchmarks para o mercado quando a gente fala do assunto. E o Pix tornou uma infraestrutura essencial para pagamentos instantâneos. Como você avalia essa jornada até agora? Bom, o Pix, ele no Brasil, ele virou um líder. A gente já teve Santos Dumont, teve o Pelé, teve o Ayrton Senna. Hoje a gente tem o Pix. Você vai para qualquer lugar do mundo, é o Pix, tá? Virou o nosso herói, é o sucessor do Ayrton Senna, tá? E pra gente que pulou o mundo dos cartões e foi direto para o mundo do Pix, a gente apostou no cavalo certo. Então, para a Matera foi um crescimento incrível. A gente está com 90 milhões de contas, um monte de Pix, graças a gente ter apostado no cavalo certo e o cavalo funcionou, né? Ainda bem, né? E eu acho que a gente deve muita gratidão aí. A gente tem que agradecer ao Banco Central por tudo que eles fizeram, porque hoje o Pix é um motivo de orgulho nacional. Ele está provando para o mundo que isso é possível. Vários países que achavam que as coisas iam ficar do jeito que eram pro resto da vida e que o cartão ia sempre reinar, todos eles estão começando a ficar agora, opa, será que é impossível mesmo? O Brasil fez. Se o Brasil fez, eu também vou fazer, tá? Então, assim, o Pix teve esse impacto, ele está contaminando o mundo inteiro com as ideias de que isso é possível, tá? Então, esse pessoal fez um trabalho incrível. Eu queria pedir, se tem gente do Banco Central aí para levantar, e o Breno também merecendo, eu queria que todo mundo aqui desse uma palmas para a turma do Banco Central que fez esse trabalho. Todo mundo lá de Brasília, que não pode vir aqui hoje e tal. Esse pessoal é craque, pessoal. Eles fizeram uma coisa incrível, tá? Incrível mesmo. E a gente está globalizando a matéria e as portas estão se abrindo. Eu faço reuniões em lugares que eu jamais teria conseguido entrar se não fosse a nossa participação no Pix. Já teve uma pessoa que falou na minha cara, você só está aqui nessa sala por causa do Pix. Ou seja, em outras palavras, se não fosse o Pix, eu não tinha entrado aqui, né? Ô, Carlos, então, foi muito incrível o negócio. Você me permite, desculpa te interromper, você me permite só para confirmar ainda o que você está falando. A gente tem uma pessoa que chegou ontem de Nova York, ele cuida dessa parte de pagamentos digitais, e aí ele veio para mim e disse, Adriano, você não imagina, eu estava semana passada em Singapura, e o pessoal de canais veio me perguntar, e aí, o que está acontecendo no Brasil? E o que vem para frente? O que vocês estão olhando? Então, assim, é verdade o que você está falando. Então, provavelmente, há um tempo atrás, eles perguntariam da seleção brasileira, ou do futebol, ou de samba, talvez. A primeira coisa, o primeiro interesse deles foi saber o que é. Então, a gente realmente virou precursor, virou modelo para algumas coisas. E eu poderia dar inúmeros outros depoimentos aqui de países de região, Argentina, Paraguai, que vem seguindo o modelo. E a quantidade de calls que a gente faz, ou de chamadas que a gente atende, pedindo para que a gente acione o pessoal do Banco Central, ou para que a gente fale da nossa experiência um pouco com bancos centrais de outros países para poder multiplicar o que a gente está fazendo aqui. Desculpa te interromper, mas é só para te dar, só para complementar. E eu estava numa empresa no Vale do Silício e falei que o Pix ia acontecer em 6 segundos, no máximo 10. E o CIO lá, não, isso não precisa ser tanto, pode ser uma meta aspiracional. Eu falei, não é aspiracional. Se a gente fizer tudo em 9 segundos, a gente leva multa. Não é sério o negócio. Ele, sério? Aí eu fiz um Pix na frente dele. Não acreditou, achou que era o foguete do Elon Musk descendo de ré, tá? Então, assim, realmente, aí quando eu falo para eles, compara a transação, eu pergunto assim, FedNow, quantas músicas tem falando de FedNow? Eu falo, por quê? Porque no primeiro ano de Pix tinham 5 músicas falando de Pix. Mata essa. Então, assim, é incomparável. É incomparável, tá? E para a matéria que a gente apostou no cavalo certo aí, o pessoal do Banco Central fez um trabalho, teve a integração com a comunidade, é verdade, foi um trabalho colaborativo, de cocriação, mas a execução lá dentro do SPI, etc., foi também brilhante, né? O produto é super estável, escalável, e se não fosse, estivesse parando todo dia, o Pix não ia ser o sucesso que foi. Então, ainda bem que a gente apostou nesse cavalo, foi transformacional para a gente aí, tá?
Ô, Carol, só para agradecer as palavras do TK, né? Carlos, né? TK. A gente se conheceu em 2018, né? GTPI, que eu tive a oportunidade de coordenar. A Carol chegou um pouquinho depois, né, Carol? Agradecer, né? E toda a ajuda do mercado. Eu acho que isso que, quando a gente vai falar lá fora e o que eles falaram, a gente também sente. A gente já falou com bancos centrais. Eu não falo o nome de um país aí, a gente já falou. São poucos os países do mundo que a gente não falou com o Banco Central para compartilhar a nossa experiência. E essa interação que a gente conseguiu abrir com o mercado, acho que foi fundamental. É sempre um dos principais pontos de sucesso que a gente compartilha. O Banco Central não pode ficar olhando fechado no seu mundinho, com aquele olhar sisudo para banco, vou te fiscalizar, vou te regular, siga minhas ordens. Que a gente está construindo produto para a população usar, para as empresas usarem. Então a gente tem que sair dessa bolha, né, do que um banco tradicional faz, conversar com o usuário final do produto e conversar com quem vai oferecer. A gente vai ofertar, a gente vai disponibilizar a infraestrutura. Cabe aos bancos, às fintechs, aos prestadores de serviço de pagamento, fazer com que esse produto, esse serviço chegue na população. Então a gente precisa entender a dor de todo mundo, inclusive dos bancos, de quem está ali no meio, para que a gente possa construir o melhor produto possível. E isso é um dos principais fatores que explicam o sucesso do Pix. E como provedor de tecnologia para banco, o Pix foi o primeiro projeto que a gente entrou no Banco Central com crachá Matera. Até então, eu tinha que entrar com um crachá de um banco cliente, eu estava lá como um procurador ou um fornecedor de tecnologia do banco. A gente não podia entrar com crachá Matera. E no Pix foi o primeiro que eu pus meu e-mail, @Matera, pus meu crachá Matera, por causa dessa abertura de conversar com o banco, com o fornecedor de tecnologia. Teve participação com a FRAC, de PDVs, ou seja, foi muita gente que o Banco Central conversou. E isso é fundamental para o sucesso do Pix. Tá? Essa conversa com muita gente é importante. Nessa primeira reunião do GTPI, eu lembro bem, tinha o pessoal da paróquia da Nossa Senhora e da Santa Aparecida. O pessoal estava lá. Porque imagina como era receber doação antes do Pix. Devia ser um inferno, devia ser um custo enorme que se perdia. O pessoal querendo doar dinheiro para a igreja e não conseguia doar porque não tínhamos mecanismos apropriados para isso. Então, eles também perceberam desde o começo. É interessante, né? Como parece uma coisa tão longe do Banco Central. Na primeira reunião, em maio de 2018, eles estavam ali, sentados no auditório, nos ouvindo e tentando entender o que seria aquilo que iria aprimorar a forma como eles arrecadam as doações. Obrigada, pessoal. Continuar aqui com esse balanço do Pix e falando sobre os desafios. A extrema popularidade e ampliação do uso a partir de novas modalidades por meio de pagamento, como o Pix automático, trazem como um dos principais desafios a segurança das transações, ameaçada por uma teia de truques de engenharia social dos cybercriminosos. Como endereçar esse desafio que pode minar a confiança na plataforma e gerar prejuízos? O Breno antecipou um pouco sobre as questões de segurança. Breno, vou começar com você. Qual é a visão do Banco Central referente a isso? Segurança, eu acho que é um dos principais desafios que a gente tem lá dentro do Banco Central em relação ao Pix, né? Porque desde que a gente construiu o Pix, a segurança sempre foi um pilar fundamental, né? Nenhuma pessoa, nenhuma empresa vai usar um meio de pagamento se ela não tiver confiança naquele meio de pagamento. O grande problema é que os nossos fraudadores, os nossos golpistas, eles são muito criativos, são muito profissionais e a cada dia eles criam fraudes novas e a gente tem essa missão que no final do dia vai ser sempre o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? A gente tem muita dificuldade em antecipar, nunca teremos fraude zero, mas o nosso desafio é manter números controlados para que as pessoas continuem tendo a segurança e tendo a confiança nesse meio de pagamento. Então, por isso que a gente instituiu desde o começo, né, um grupo estratégico de segurança, até para diferenciar um pouquinho dos grupos de trabalho mais negociais e mais técnicos. E a gente estabeleceu uma agenda permanente, para que a cada semestre a gente coloca 2, 3, 4 tópicos. Funciona até diferente dos outros grupos de trabalho no âmbito do Fórum Pix, porque de fato as associações que fazem parte ali do grupo colocam a mão na massa, né? A gente define a agenda de trabalho, coloca os tópicos e, em geral, em relação ao Pix, é o Banco Central que propõe alguma coisa para os participantes do fórum. No grupo de segurança, não. O pessoal do mercado, que obviamente tem um know-how muito maior que o Banco Central, em relação a quem está ali, né, sentindo até as perdas financeiras decorrentes de fraude. O pessoal se reúne, estuda, ouve todos os envolvidos e chega com a proposta para o Banco Central.
E aí a gente analisa e acata e desenvolve nova ferramenta no DICT, ou novas regras, e isso de forma contínua, né? A cada semestre a gente tem esse ciclo, essa agenda de trabalho, e que a gente sempre vai ter, né? Não tem nem como, em algum momento vamos parar aqui, vamos observar o que está acontecendo. Não dá, né? Em relação à fraude não dá para parar, e a gente precisa estar sempre desenvolvendo esses novos mecanismos de segurança dentro do Pix. São mais de 23 associações que formam o Grupo Estratégico de Segurança e realmente é fantástico como as coisas no grupo, quando a gente fala do assunto de segurança, como é uma questão extremamente importante e interessa para todos, inclusive, como as questões lá fluem de uma forma colaborativa para que a gente chegue ali em propostas a serem entregues ao Banco Central, justamente colaborando com isso. Mas ainda do tema de segurança, eu gostaria de ouvir a visão de vocês. César? Carol, eu acho que assim, a segurança é um pilar essencial do Pix, né? É um pilar de confiança ali essencial para o crescimento do produto. Eu acho que algumas coisas aí, talvez, que são importantes, né? Primeiro, a comunicação. Ter uma comunicação clara, seja do provedor de serviço financeiro, seja do Banco Central, do próprio governo. Uma comunicação clara, né, para diversos tipos de audiência, né, principalmente relacionada a dados. Então, quando a gente tem ali com o Pix recorrente, tem toda a questão das jornadas de consentimento, compartilhamento de dados, a própria exposição de dados pessoais na internet, né, a questão da inteligência artificial. Então, acho que a comunicação e educação financeira, ela tem ali um papel importantíssimo. Na questão, talvez, questões mais técnicas ali, eu acho que uma camada de cadastro e de transacional ali, talvez, né, em constante evolução. Então, o cadastro talvez é um dos pontos mais críticos ali na jornada do Pix. Todo Pix ele sai de uma conta e vai para uma conta, né? O laranja nunca vai abrir a conta, o fraudador nunca vai abrir a conta no próprio nome. Então, essa camada de cadastro ela é importantíssima, e a camada transacional ali também importantíssima, né? Não que ela é mal feita, mas ela é uma evolução constante, como o Breno falou. E ali, por último, acho que novas funcionalidades. O Breno comentou ali rapidamente do MED 2.0, acho que vai agregar ali uma camada importante de segurança. Tem um outro lançamento que eu ouvi do Banco Central, que era uma questão de você poder bloquear a abertura de novas contas no seu nome, dentro do sistema BC. Eu acho que isso também foi uma sacada super inteligente ali, de você conseguir controlar essa atividade, né, no seu nome. Então, eu acho que alinhado a esses três fatores, blindam muito mais o produto contra a fraude. Obrigada. Luciana? Eu vou complementar o que você disse sobre educação. Eu acho que a gente precisa falar disso o tempo todo. Não pode ser pontual, não pode ser uma campanha de segurança. Então, falar onde o cliente está com uma linguagem acessível. No Santander, a gente usa as redes sociais para falar de segurança. A gente tem pautas recorrentes no nosso blog, também falando com uma comunicação de dia a dia ali para o cliente. E, inclusive, no momento da jornada. Então, se a gente percebe que você, no momento do login, está em uma ligação, a gente sobe um alerta ali para falar com o cliente de que, olha, tentar tirar ele da hipnose de uma possível fraude. Você tem certeza do que você está fazendo, né? Está precisando de ajuda. Então, acho que essa parte de educação para romper essa barreira é super importante. Claro que tecnologia, então, biometria facial hoje é um super apoio também para a gente identificar se quem está fazendo a transação é o próprio cliente. O uso dos dados para entender o comportamento, se tem algo fora do normal. A gente tem uma plataforma que a gente lançou recente que se chama Bloqueio Imediato. Então, você consegue acessar de qualquer dispositivo com internet. Se você perdeu o seu celular ou o seu cartão, você acessa de qualquer dispositivo esse bloqueio imediato e a gente bloqueia seu app e seu cartão imediatamente. Então, tudo isso é um conjunto de pequenas ações, né, que podem apoiar aí nesse tema para que a confiança não se perca dentro dessa inovação, essa super inovação que é o Pix. E acho que, por último, o que a gente já faz muito bem, que é esse compartilhamento de informação dentro do ecossistema, para que a gente possa aprender e crescer juntos. E o Santander, como um banco global, a gente tem áreas de segurança em todos os países do grupo, então a gente também troca muito sobre isso. Esse é um problema global mesmo, né? Então a gente troca e traz esses aprendizados de outros países também para o Brasil. Esse alerta, desculpa de mais uma vez, cara. Esse alerta de golpe, né, que a gente está chamando, que a Luciana se referiu, a gente achou muito bacana. Muitos bancos implementaram essa solução. A gente passou pelo grupo de segurança e a gente vai trabalhar agora nesse semestre, no próximo semestre, para a gente padronizar
colocar quando ele deve ser colocado, para que todos os participantes do Pix, né, e não fique restrito àquela meia dúzia que tem um cuidado talvez um pouco maior, possa apresentar para os seus clientes, que a gente acha que é uma solução muito legal, que tem a capacidade de impedir bastante esses golpes, né, em que a pessoa autoriza a transação ali naquele afã de tentar fazer uma transferência por conta de uma engenharia social. Isso é importante. Aí, ó, vocês estão vendo ao vivo a cocriação. É isso aí, vamos aproveitar. E o quanto é importante, né? Porque quando a gente fala de segurança pública, a gente não consegue aqui movimentar muito mais do que proteger e pensar em soluções para os nossos clientes no final das contas. Então, isso é importante. Adriano, o que você pode aqui complementar sobre segurança, sobre essa ótica jurídica de pessoas jurídicas? Carol, eu acho que no começo, eu acho que todo o alarde que foi criado em relação à segurança, o alarde de atenção que foi criado em relação à segurança e tudo mais, eu acho que isso ajudou muito o lado das empresas, né? O Breno estava comentando que tem que ter a segurança para que as empresas também usem, eu acho que foi isso exatamente que aconteceu. Existia uma preocupação enorme de, mas agora uma transação, se eu fizer, já foi, como é que eu vou fazer isso multiplicado por 20 mil vezes? Então, assim, como é que vai funcionar o mecanismo de recuperação? Se eu me enganar, se eu tiver uma fraude interna, né? Então, eu acho que isso hoje, e aí o Breno talvez não me corrija aqui, mas baseado em percepção, não em dados, que esse você os tem. Mas eu entendo hoje as empresas, as médias e grandes, um pouco com uma infraestrutura um pouco melhor de tesouraria e tudo mais, assim, assunto super apaziguado. Então, elas estão... O problema, elas entendem que não está mais dentro das empresas, né? Que o risco está fora. E principalmente as empresas de B2C, é natural que essa conversa aqui se confunda com o indivíduo e tudo mais, porque afinal é ele quem está... Né? Então, aí sim, eu acho que se mistura um pouco a conversa de vocês. Mas da porta para dentro das empresas, o Pix é uma ferramenta que eles... E eu acho que eles evoluíram muito e hoje eles têm dispositivos ainda, eu acho que mais seguros do que eles tinham, até por conta de todo o investimento feito antes da implantação e da evolução toda do Pix, né? E aí, só para dar um pouquinho de exemplos, acho que tem algumas fórmulas novas e algumas que eu acho que são fórmulas antigas, são remédios antigos que foram sendo recrudescidos no tempo, né? De novo, por conta do imediatismo da transação, né? Mas então, eu trouxe algumas, por exemplo, reforço em canais próprios, seja no ERP, seja em aplicativos da própria empresa. Então, algumas camadas de segurança, as empresas investiram um pouco mais nesse ponto. Obviamente, na parte de e-commerce, elas investiram muito em não deixar que o cliente ele entre na transação sem ele estar devidamente logado, né? E aquele log seja um log autenticado e reconhecido e que as mensagens corretas sejam passadas para mostrar para ele que ele está no lugar certo, né? A outra coisa é o estabelecimento de alçada e valor. Então, já era muito comum nos antigos internet bankings que a gente tinha lá atrás, mas eles também, essa camada de segurança, foram sendo sofisticadas os níveis de alçada, valor, quantidade de pessoas que tem que estar autorizando, né? Uma pessoa que faz, outra que confere. Então, isso melhorou muito nas empresas também, de novo, porque uma vez feito, né? Tá feito. A outra coisa é da parte de automação e reconciliação. Então, as empresas evoluíram muito no ponto de reconciliação, como eu mencionei na minha primeira intervenção. A reconciliação atingiu um nível de automação hoje que em algumas empresas ela requer ou ela demanda nenhuma interação humana, nenhuma. Então isso é bom não só do ponto de vista de processo, de fluidez, de eficiência, mas também do ponto de vista de segurança e de fraude, certo? Então você não tem ninguém dentro ou fora da empresa de uma forma acessando aquela informação, né? A inteligência artificial, ela também tem começado a cumprir o seu papel. Acho que tem muita coisa ainda embrionária, ainda casos de uso ou sendo testados, mas principalmente na questão de segurança a gente começa a ver, e aí vai desde coisas básicas como identificação de transações, que são transações atípicas, seja pelo valor, seja pelo momento, seja pela repetição, né, até filtros mais sofisticados. Então a gente vê embutido na automação e na reconciliação, as empresas cada vez mais fazendo uso disso, né? E eu acho que, por último, e eu acho que alguém mencionou a questão de treinamento, né? E
lógico, é algo que é óbvio, né, na pessoa, no varejo, na pessoa física, na pequena empresa e tal, mas as empresas, ela também, as grandes empresas e médias, elas têm também evoluído muito e investido muito em educar o seu corpo de funcionários, né? Sejam as tesourarias, sejam contas a pagar, seja a área de procurement. Então, assim, eles têm evoluído muito em fazer esse tipo de educação porque, de novo, as soluções e as alternativas e a mitigação dos riscos, elas são criadas pelas pessoas da própria empresa, também no microcosmo ali de cocriação. E o Pix, a beleza do Pix é que ele, e as APIs associadas e tudo mais, ele traz essa possibilidade. Então, mas, Breno, talvez você me confirme aqui ou não, mas assim, essa é a minha sensibilidade do que a gente tem olhado com as empresas. Eu vejo bastante mais bem resolvida essa questão de segurança. Não tenha dúvida, pelo uso, né? Hoje, em termos de valor financeiro, B2B, né? Não é bem o B2C, mas o B2B é o que tem maior relevância em termos de valor financeiro dentro do Pix. Então, isso é uma evidência de que a confiança das empresas sobre o aspecto de segurança do Pix é total. Carlos? Bom, a gente fala muito dos problemas, mas comentar uma coisa que o Pix tem de diferente. Hoje, não sei se vocês sabem, mas o pagamento de QR Code no Brasil já superou o pagamento de chave Pix. Você pode ver lá no Estatísticas Pix, tá? E você vai ver que o QR Code estático não está crescendo, é o dinâmico que está. E o QR Code dinâmico no Brasil, ele tem uma assinatura digital que permite que aquele QR Code não seja trocado. Então, a gente tem o QR Code mais robusto do mundo. O Canadá está para lançar um QR Code agora, vocês têm que fazer igual ao do Brasil. Tem que ter assinatura digital para evitar a troca de QR Code, para evitar o QR Code falso. Então, o Brasil tem nessa parte do QR Code, já é mais da metade, um dos temas mais robustos que tem por aí. Tá? É para ser copiado pelo resto do mundo. E lembrar também que o Pix a gente tem muito mais golpe do que fraude. Então, você tem fraude no cartão. Copia o número do seu cartão, você usando. Não dá para copiar o número do meu cartão Pix porque não tem. Não sei se já viram fraude da maquininha. Um amigo meu pagou R$400 na maquininha, no débito debitaram R$40 mil da conta dele. Isso é fraude, no cartão. Só que o cartão a gente já está acostumado, né? A gente não fala mais. E não teve chargeback, tá? Ele vai ter que entrar na justiça para pedir os 40 mil de volta. E não tem MED. Então ferrou os 40 mil dele, tá? Então, daqui para frente, essa coisa da abertura da conta, de proibir é importante, que a conta do laranja é a mãe da fraude, é a mãe do golpe, etc. Eu acho que também é interessante, se a gente tiver para empresa, pequena empresa, abertura de conta, até algum tipo de contrato assinado digitalmente, porque a partir do momento que a assinatura de contrato digital é uma coisa que o brasileiro já se acostumou. Receber um DocuSign, um D4Sign, etc. E quando a gente clica ali para assinar, a gente assina com certificado digital. E o certificado digital é prova de identidade, sou eu. Então a gente já tem toda uma infraestrutura prontinha do Brasil de identidade, que são os ECPFs, que toda empresa tem que ter um ECPF, então não cumpre a obrigação regulatória que ela tem. E se eu tiver que assinar um contratinho com ECPF, que eu também já estou acostumado a fazer, eu meio que provei minha identidade. Você vai simplificar muito a abertura. Para a pessoa física é mais difícil, porque a gente não tem ECPF para todo mundo, mas dá para assinar pelo GovBR. Mas ainda assim é uma fricção. Então os bancos podem, de repente, exigir um GovBR para poder aumentar o limite de transferência, coisa do gênero. Tá? Vai ser um ataque, principalmente a abertura de conta, para ter certeza da identidade da pessoa, porque é muito difícil. E não faz sentido todo banco verificar a identidade um por um. Se já tem um ECPF, o CNPJ já verificou, já teve uma verificação tão robusta que não dá para todos os bancos fazerem igual. Já foi lá, tirou, mostrou o rosto, etc. Tá? Então é muito importante. E outra coisa que na matéria a gente vai experimentar, eu não sei se vai dar certo ou não, porque AI a gente nunca sabe, né? A gente experimenta e vê o que dá. Se não consegue pegar pelo comportamento da pessoa, pelo jeito que ela está manuseando o celular, pela transação, pelo número e etc, variáveis que intuitivamente para a gente não faz o menor sentido, mas o motor de AI pode detectar, para saber se aquela conta está sendo usada pelo dono da conta ou por um cara que roubou a conta. Ou se é o dono da conta com um revólver na cabeça. Talvez o comportamento não seja igual. Então a gente estava querendo, como nós temos muitos dados de Pix dos nossos clientes, etc., a gente vai tentar alguns modelos de AI nesse histórico, quando a gente sabe que houve problema ou não houve, e ver se a gente consegue identificar um padrão. Obviamente, se a gente identificar, a ideia é compartilhar com o setor, né? Porque daí é uma coisa que todo mundo pode usar, vai ser algum algoritmo padrão de mercado que vai funcionar. Porque daí a gente, já que estão usando AI contra a gente, né, para criar
robôs e imagens que parecem a pessoa real, a voz que parece a voz real, e tentando fraudar de tudo. Vamos ver se a gente usa AI também para conseguir identificar que aquela transação que está acontecendo não é a pessoa, ou é a pessoa caindo no golpe. Tá? Se vai dar certo, não vai, mas a gente tem que tentar, né? Então, eu acho que daqui para frente a gente tem que trabalhar variáveis diferentes, porque a luta é inglória. Como o Breno falou, os hackers são cada vez melhores, eles são criativos, eles fazem coisas incríveis e enquanto a gente está indo, eles estão voltando, tá? Então, eu acho que aqui, no caso, é tentar fazer diferente a colaboração. Ou seja, o que está acontecendo, todo mundo colaborar e tentar ligar os pontos. Eu acho que essa de assinar contrato com esse CPF para pessoa jurídica era uma coisa que já podia estar em produção pelos bancos há anos já, tá? Ali, eu acho que de vez em quando falta as pessoas ligarem os pontos do que já está no mercado, né? Agora, mudando de assunto, a gente vai falar um pouquinho do Pix Internacional. E a pergunta, então, vai para o Breno. Porque o Banco Central já sinalizou estudos para integração do Pix e a transações internacionais. Qual é a visão atual sobre isso e que tipo de cooperação internacional está sendo considerada? Em algum momento, a gente vai interligar o Pix com outros sistemas de pagamento instantâneos de outros países. Não vai ser feito no curto prazo, né? A gente acabou tomando a decisão de tentar primeiro preencher algumas lacunas dentro do nosso mercado de pagamentos interno que a gente ainda percebe. É o caso do Pix automático, por exemplo, do nosso problema de não ter um arranjo de pagamento de débito direto interbancário que o Pix automático vem resolver. A questão do parcelamento para ser uma alternativa ali para o parcelado sem juros do cartão, que, do ponto de vista do Banco Central, sempre foi problemático. Questões de colateralização de crédito, que eu não falei, né, usando recebível futuro de Pix também, que a gente vai atacar para melhorar a oferta de crédito para a micro e pequena empresa. Então, a gente ainda tem muitos problemas internos para resolver, que a gente vê como prioridade em relação à interligação com pagamentos instantâneos de outros países. Mas a gente fica conversando com muita gente, né, o interesse é muito grande de muitos países. A gente não consegue priorizar por conta de limitação de recursos. E tem uma iniciativa em particular que a gente vê com muitos bons olhos, que é a Nexus. O Nexus é uma iniciativa do BIS, né, o Banco de Compensações Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, que, por meio do Innovation Hub de Singapura, desenvolveu esse projeto, que vai ser um hub multilateral, em que você conecta o seu sistema a esse hub e instantaneamente tem acesso a todos os outros países que já estão conectados. Neste momento, eles acabaram de... É o primeiro projeto que sai e vira realidade do BIS Innovation Hub. Então, a empresa acabou de ser constituída em Singapura, a Nexus Global Payments. A gente tem 6 países asiáticos que estão construindo esse hub multilateral: Malásia, Singapura, Tailândia, Filipinas, Índia. Eu sempre esqueço o 6º. E a gente vai, em algum momento, conectar com esse hub e instantaneamente eu vou ter acesso a qualquer outro país que esteja conectado. Isso vai facilitar demais remessas internacionais, remessas de empresas, compras para turistas, né? Poder chegar a algum lugar e ler um QR Code local e conseguir usar o meu app e ler aquele QR Code local e fazer aquela transação instantaneamente, e o comerciante de qualquer país que eu vá receber instantaneamente aqueles recursos. Então tem um potencial incrível, mas é uma coisa de médio prazo, né? A gente está falando aqui de 2028 para a gente começar a ter um projeto concreto para, não sei, 29, 30 talvez, isso tudo que eu estou falando virar realidade. Obrigada, Breno. Agora, Luciana, o Santander Brasil tem explorado o uso do Pix por QR Code, boleto, e agora também a modalidade do Pix automático, como o Breno falou, vai ser lançada nos próximos dias. Como essas iniciativas facilitam o dia a dia dos clientes e o que o banco espera da agenda do Pix para 2025? Tudo isso é uma grande evolução, né? Se a gente olha o QR Code, ele foi o precursor da experiência agora do Pix por aproximação. Então, foi a possibilidade de colocar o Pix no varejo, na solução física, você pagar com o QR Code, agora vem o Pix por aproximação e eleva o patamar de experiência do cliente para um outro nível, né? Muito mais parecido com o do cartão. O Bolepix também, então o boleto sendo pago por Pix, mais eficiente, mais rápido. E o Pix automático, né, que é o que a gente está trabalhando aqui para deixar de pé na próxima segunda-feira. Tem uma galera aí que eu vi que está trabalhando, veio aqui para assistir a gente, mas vai voltar porque segunda-feira a gente está de pé. O Pix automático, ele é uma evolução, né, do débito automático, corrigindo, na minha visão, gaps desse produto.
a burocracia de autorização, então, tanto da ponta do pagador quanto do recebedor, né? O recebedor tinha que elencar diferentes convênios, o pagador ficava confuso, onde está meu código aqui para colocar em débito automático, tudo isso agora vira digital, então a autorização é muito mais simples. Mas eu destaco aqui da jornada do Pix automático, que é a conversa com o cliente. Então, desde o momento da autorização ao pagamento, nós vamos falar com o cliente sobre isso. E se alguma coisa não funcionou, porque pode dar errado, a gente também vai avisar. E o pagamento recorrente ele é uma barreira que a gente precisa superar dentro do Brasil, né? Não é trivial, o cliente acredita que não vai dar certo, ele tem que escolher se vai fazer aquele pagamento naquele dia entre pagar uma conta e usar o dinheiro para outra coisa. Por isso a importância da gente falar com o cliente o tempo todo e dar o poder da decisão na mão dele. Então, a gente está bastante ansioso aí com a chegada do Pix automático. Próximos passos aqui. A gente foi um dos pioneiros a colocar o Pix parcelado, né, que agora a gente está regulamentando. Já existe com um parcelado de um crédito pessoal, a gente está colocando com cartão. E eu destaco a questão do Open Finance. Então, também é um novo patamar aqui para a parte de transferências. Você conseguir, via transferência inteligente, por exemplo, fazer um Pix usando o dinheiro de suas contas, de suas várias contas. O Santander também vai colocar de pé essa experiência do trazer dinheiro. Então, tem muita coisa para vir pela frente. Obrigada, Luciana. Carlos, você falou um pouquinho dos testes que vocês estão fazendo, utilizando inteligência artificial aqui no quesito de segurança, mas acredito que tem mais inovações que vocês possam estar testando por aí para que a gente possa trazer para os pagamentos instantâneos aqui para o Brasil. A gente tem o avanço do Drex e do Pix. Como que você enxerga essa convergência entre pagamentos instantâneos e a tokenização de ativos, por exemplo? Antes de falar disso, eu vou falar do pagamento internacional também, tá? Em paralelo com esse trabalho do Nexus, a gente está desenvolvendo um padrão de QR Code no âmbito da ANSI, Entidade de Padronização Americana, que vai ser um QR Code inspirado do Pix, mas ele é multitrilho e multimoeda. Então, o único varejista lá pode colocar no QR Code que ele aceita em dólar no FedNow, ou em Canadian Dollars no Interac, ou em BRL no Pix. E aí, se um aplicativo bancário lê aquele QR Code, é um bancário brasileiro, ele vem ter a chave Pix, ele paga o Pix. E pagando local o Pix, ele pagou o remoto Pix. Então, fica a serviço do banco cobrador, que está prestando serviço para aquele varejista, fazer o câmbio e a liquidez. Então, dessa forma, se você chegar todo varejista do mundo tiver uma lista de umas 10 moedas ali, você praticamente cria um Pix internacional sem a rede, sem o Nexo. O que não colide com a ideia do Nexo, porque uma das redes pode ser o Nexo. Então, permite que você já vá integrando. Tipo, o Brasil, de repente, não conectou Nexus ainda, mas o Brasil já está podendo pagar num lugar que tem esse QR Code, tá? Isso vai ser terminado esse ano. A gente vai ter, o draft está quase pronto. A gente entra em período de votação, tem uma governança lá, tem que ter mais do que 50% de votos. A gente espera liberar esse QR Code esse fim de ano, até o fim de ano. E agora, no segundo semestre, já tem um roadshow. Julho já estão fazendo uma apresentação disso no Vale do Silício. Em outubro, a gente vai estar no Federal Reserve rodando o FedNow com esse QR Code, tá? Canadá deve estar entrando também. E eu passei para o pessoal de Singapura, porque eles disseram que estão unificando o QR Code dos vários países num só. Eu falei, por que você não unifica desse? Tá? É americano, mas teve brasileiro trabalhando lá. Eu sei que está um sentimento anti-americano meio grande aí. E ele não tem nada de padrão assim. Tipo, se a moeda é USD, tem que estar escrito USD. Não tem a moeda padrão. Se o telefone é americano, tem que começar com mais um. Eu falei, não vai fazer esse negócio que se não tiver moeda dólar por padrão, que é o mais snob com o resto do mundo. A Europa nunca vai querer aceitar isso, tal. O pessoal concordou na boa. É um trabalho colaborativo também, é tipo um fórum Pi, né? E está sendo bem legal e a gente espera ter com esse QR Code uma forma de ter, mesmo com as redes Inter não conectadas ainda, a possibilidade de, eu estou brincando que é o USB-C do pagamento, é um único QR Code que também pode copiar o modelo do Pix Tap to Pay, que ficou um modelo bem legal, e colocar esse QR Code seguindo exatamente o espaço que o Banco Central fez aqui no Brasil para o Tap to Pay. E a gente vai também ter um pagamento por aproximação que pode ser também global, tá? Então, nessa coisa do pagamento internacional, como eu falei que o Pix está inspirando todo mundo, eles olham isso e veem, pô, esse é um negócio pé no chão para rodar hoje. Não precisa esperar toda a conexão de todo mundo, foi agora. E abre o espaço para redes globais como o Nexus acabar sendo uma rede que vai de fato integrar todo mundo com o tempo, tá?
Então, no fundo, respondendo um pouco de inovação. É uma coisa de inovação que a gente está fazendo, tá? Para ajudar a fazer, para ajudar a crescer o Pix aí no resto do mundo, tá? Obrigada, Carlos. César, vamos continuar falando então de interoperabilidade. Como vocês veem o futuro da convivência entre o Pix, cartões e carteiras digitais? Boa pergunta, Carol. Então, vamos lá. Eu acho que assim, eu gosto de falar que o Pix é meio, não fim. Né? Eu acho que por muito tempo a gente ficou analisando o Pix na questão de quem que ele está roubando o mercado, quem está crescendo, quem está diminuindo. E a verdade é que a pizza como um todo está crescendo. Então, né, parecido com alguns fenômenos que a gente viu ali em outras indústrias, por exemplo, mobilidade urbana com Uber, né, táxi e tal, o mercado endereçável total ele está aumentando com pagamentos digitais. Tá? Então, para trazer um dado aqui, a gente estima lá na PCMI, a gente faz anualmente, a gente estima o mercado de e-commerce, né, em vários países do mundo. E em 2024 a gente projetou quase 350 bilhões de dólares para o mercado no Brasil e a gente projeta esse valor crescendo para 600 bi até 2027. Então dá aí uns 20% ao ano. Tá? Dentro desse mercado, né, de e-commerce pelo menos, a gente classifica dois tipos de pagamento. A gente classifica em o que a gente chama de métodos alternativos de pagamento, que são todos os pagamentos que não seja você digitar um número de cartão de crédito ou débito no site ou no app. Tá? Então inclui aí Pix, boleto, né, Buy Now Pay Later, todo tipo de pagamento. E os métodos tradicionais são cartão de crédito e débito. Então hoje a gente estima que os métodos alternativos já são 55% do volume de e-commerce e esse número deve crescer para 64% em 2027. Né? E o Pix é um grande fator aí dentro desse grupo de métodos alternativos de pagamento, ele é um grande fator crescendo aí 30% ao ano. Tá? Então a gente acha que vai crescer para todo mundo, né? Mas, claro, vão ter impactos diferentes. Então, por exemplo, cartão de crédito, a gente imagina, né, existe ainda uma força muito grande na questão do parcelado, principalmente no Brasil, né, deve continuar crescendo. Existe uma tendência muito forte ali de um foco maior na alta renda inclusive na ultra alta renda, né, um foco maior nos cartões com maior gasto. Existe ali um valor agregado ainda superior, principalmente em relação a benefício, fidelidade, esse tipo de coisa. A gente acha que vai ter um foco ali bem grande. E em outros países do mundo a gente já viu também as bandeiras ali se mexendo muito para o que eles chamam de credenciais flexivas, que é você eventualmente associar uma credencial de cartão a vários outros cartões ou linhas de funding. Então, até para produtos de Buy Now Pay Later e tal, eu acho que é um negócio que tem bastante potencial. Tá? Então, deve continuar crescendo. Existe uma discussão das bandeiras até de liquidarem através do Pix, principalmente as operações de débito no Brasil. Então, a gente deve ver uma maior colaboração também nesse sentido. Carteiras digitais vão continuar crescendo pela conveniência, pelas soluções ali customizadas, né? O Pix no crédito, que a maioria das carteiras já faz há muito tempo. Então, a gente acha que traz uma conveniência muito grande. Talvez o foco ali com o Open Finance seja mais virar uma carteira digital, um hub de identidade digital dos clientes, e a gente vê um forte crescimento nesse sentido, inclusive com as Big Techs entrando ali forte nesse mercado, né? O Google Pay agora integrando o Pix, esse tipo de coisa. E por último, para o Pix, a gente vê assim, ainda existe um mercado endereçável ali acima de 50 trilhões de reais que hoje se transaciona por boleto, TED e tributos. Né? Então ainda existe ali uma fatia grande desse mercado que ela trafega através de outros meios de pagamento e que a gente acha que com o Pix recorrente e outras evoluções aí naturais do Pix e dos clientes, muito desse volume deve acabar trafegando via Pix também. Vou fazer um comentário. O bom da gente ser velho é que a gente pode falar. Eu já vi esse filme antes, né? Existiam muitas redes antes da internet. Redes competitivas. Quando apareceu a internet, eles ficaram com medo. Pô, vai matar meu negócio. A Microsoft, quem não sabe, a Microsoft tentou acabar com a internet. Ela criou a Microsoft Network, que era uma rede. Tá? Não era só um chatzinho. E aí, o pessoal que brigou, não existe mais. Agora, o pessoal que soube pegar a internet e ganhar dinheiro com isso, fez a Amazon, fez a Netflix, a própria Microsoft se reinventou lá na hora, foi rapidinha, virou uma empresa da internet. E tem um artigo de 68, eu acho, que chama Marketing Miopia, que é quando você fica muito focado no produto que você tem e para de pensar no mercado que você atende. Eu acho que essa indústria de cartão não pode dar uma de Kodak e tem que dar uma de Microsoft. Tem que perceber que o produto que eles têm não é o plástico, não é aquela rede deles, e que a internet já existe, que é o Pix. E eles têm que, na verdade, pensar em ganhar dinheiro em cima dessa internet, como outras empresas fizeram, ou outros farão, tá? Então, eu vejo esse futuro. A gente tinha rede de boleto,
Tinha, não tem ainda, né? Já estou pensando na frente. Rede de convênio, rede de DARF, rede de RU. As várias redes de pagamento que a gente tinha, e que existem aí algumas, é igual antigamente as várias redes de dados. Eu tinha que ligar em uma por uma. A gente abriu um banco cliente matéria aqui, o grande showstopper para ver a concorrente no mercado era conectar em todas as redes. O banco não conseguia pagar DARF. Tinha que virar agente arrecadador de tributos federais, tinha que ter uma agência, tinha que não sei o quê. O que teve de projeto que a gente abortou, que era para fazer recolhimento de tributos, coloca o QR Code do Pix do tributo, pronto. Todo novo entrante do Brasil, toda pequena fintech paga tudo, paga a conta de água, paga a conta de luz. Vocês não têm ideia o quanto isso reduziu a barreira de entrada de um novo banco no Brasil. Porque você tem a internet do pagamento. E aí as outras indústrias, cartão, etc., elas têm que aproveitar esse novo mundo e ir na frente e se reinventar, tá? Então, eu acho que para frente as coisas vão ser diferentes, tá? Pessoal, chegamos ao fim de mais um painel aqui do Pix. Tinha mais perguntas aqui. O pessoal conseguiu contribuir, entregar as respostas, mas eu vou ter que encerrar o painel agradecendo as pessoas que estão aqui conosco, tanto presencial, as nossas torcidas, tanto remoto. Agradecer a todos vocês, agradecer aos meus colegas aqui de painel. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.